Bondoso Deus, santo e querido Pai, nos encontramos nesta noite, alguns reunidos aqui no templo, outros em suas casas de maneira virtual e mais tarde aqueles que hão de acessar a gravação deste culto. Rogamos-te, Deus, que tenhamos nesta noite a aventura de aprender um pouco mais da Tua Palavra, a alegria de sermos confirmados em nossa salvação e o desejo santo de, em todas as coisas, buscar fazer o que é agradável e reto diante dos Teus olhos. Pedimos-te, Pai amado, que Tu permaneças conosco ao longo deste estudo e que venhas em socorro das nossas necessidades. Desde agora, Pai amado, nos lembramos dos nossos queridos que precisam do Teu auxílio nesta hora, a Franciele Fazioli, que passou por um processo cirúrgico ontem, o Saulo, que também passou por um processo cirúrgico, e outros tantos que buscam no Senhor conforto, consolo, encorajamento e confirmação. Abençoa também os que estão presentes neste templo, que trazem em seus corações demandas, para que sejam apresentadas diante de Ti nesta oração e recebam do Senhor a resposta que tanto aguardam. Rogamos, Senhor Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, excepcionalmente hoje, eu vou quebrar a sequência dos salmos. Nós estamos estudando salmos de lamento, lembrando que alternadamente às quartas-feiras, o Vinícius fala numa quarta-feira de um salmo de lamento individual e na outra quarta-feira eu falo de um salmo de lamento nacional ou coletivo. E assim nós vamos intercambiando este importante tema do livro dos Salmos para o nosso proveito e o modo como devemos, sobremaneira, como reagir em face das muitas adversidades. Mas como estamos no mês de outubro e nós não podemos deixar de falar, é o mês dedicado à Reforma Protestante. Nós pensamos nas contribuições da Reforma, os seus desafios e em sua atualidade. É um pouquinho isso que eu gostaria de tratar rapidamente com os irmãos nesta noite. Os 503 anos da Reforma Protestante. Eu sempre gosto de enfatizar que a Reforma não é um evento. A Reforma foi um movimento. A Reforma é um movimento. A Reforma nunca concluiu-se, ela nunca acabou, ela não terminou. Os reformadores não tinham a pretensão de entregar uma obra acabada, um legado para a humanidade. Era um movimento que eles desejavam que se mantivesse de tal maneira permanente e atuante que a igreja jamais viesse outra vez a sofrer tantos atrasos, tantas estagnações e ao mesmo tempo abrigasse em seu seio tantos elementos estranhos às Escrituras que viesse a necessitar outra vez de uma reforma muito profunda. Vocês imaginem uma casa, se o dono da casa ele não faz os pequenos reparos quando aparecem as dificuldades, se ele vai deixando as trincaduras subirem pelas paredes, se cai um pedacinho do reboco ele nada faz, se estraga um cantinho da pia, um piso e alguma coisa, e ele vai simplesmente convivendo com aquilo, e o que é pior muitas vezes, fazendo a tal famosa gambiarra, colocando o provisório permanente aqui, ali e acolá, com o passar dos anos, somando todos os efeitos deletérios do tempo, a desvalorização própria do imóvel, mais as gambiarras que ele fez e aquelas coisas que ele simplesmente não cuidou, quando ele for fazer uma reforma, a reforma ficará mais difícil e mais cara, inclusive, do que fazer uma casa nova. A mesma ideia se aplica à igreja. A igreja que não se reforma à luz da palavra constantemente, com o passar do tempo, e a igreja que não aplica a palavra quando aparecem rachaduras na sua unidade, trincaduras na sua comunhão, quando elementos estranhos são recebidos e são, digamos assim, guardados e celebrados dentro da igreja, sendo ofensivos ao Evangelho, quando pecados são tolerados e uma série de esquemas fraudulentos
estão presentes e naturalmente abrigados nos corações crentes, evidentemente que com o passar do tempo, os efeitos serão tão nocivos que a igreja poderá vir, inclusive, a desaparecer. E é por isso que se prega o Evangelho sempre na igreja. É por isso que se prega o Evangelho com constância. É por isso que se ensina a lei. É por isso que se fala da palavra de Deus. Porque esse expediente tem o caráter não só de profilaxia, de impedir que estes elementos se introduzam e venham a desagregar a igreja, mas ao mesmo tempo curam e reparam aqueles efeitos que porventura tenham maculado, manchado, que tenham colocado algum defeito na vida da comunidade. Então, nessa noite, eu queria exatamente, à luz do texto bíblico, apresentar uma das diretivas da reforma protestante que reformaram a igreja naqueles dias, que ajudaram a igreja a reformar-se ao longo dos séculos e que é válido, inclusive, para o hoje de nossas vidas. Nós também devemos lançar mão deste artifício, desse expediente, desta ordenança bíblica, para que a nossa igreja também recupere a novidade, para que ela recupere o fervor. Vocês sabem que quanto mais antiga uma igreja, mais ela tem entulhos sobre entulhos de tradições absolutamente desnecessárias. Quanto mais antiga uma igreja, mais ela acumula com o passar do tempo costumes que vêm de famílias, que vêm de pastores que passaram por aqui, de ideias, de opiniões que vão encalacrando no meio do povo, que com o passar do tempo são quase que assumidos como canônicos, são assumidos com verdades que não se podem mexer. Às vezes, sociedades internas da igreja reivindicam direitos para si que nem a Bíblia está disposta a conceder e nem a Bíblia oferece. Quantas vezes o corpo de oficiais da igreja reclamam para si uma soberania que pertence só a Deus? E essas ideias de que tudo podemos todas as coisas, temos direitos, temos espaço, a casa é nossa, aqui nos pertence, estas coisas todas não passam de esdrúxulos acúmulos de costumes que os crentes vão acumulando ao longo do tempo, como acumuladores compulsivos que são, sem submeter todas as coisas ao escrutínio da palavra. E é exatamente isso que a reforma propôs, é não permitir que qualquer coisa se intrometesse na igreja que não passasse, não suportasse o crivo das Escrituras, o cadinho da palavra de Deus, porque aquilo que não se sustenta pela palavra, aquilo que não se prova pela palavra, aquilo que não tem a sua genuinidade carimbada com o selo de autenticidade das Escrituras, a igreja tem obrigação de jogar fora, assim como fora jogamos os ídolos feitos pelas mãos humanas. É nosso dever jamais permitir que esses entulhos dos costumes e das tradições sejam um impeditivo para que a igreja cumpra com naturalidade e ao mesmo tempo com eficiência a missão para a qual Deus a plantou por meio de Cristo e de seus obreiros em uma região. Então, à luz dos 503 anos da Reforma Protestante, ajudados pelo texto bíblico nessa noite, vamos tentar recuperar um pouco daquilo que é a nossa missão. Se você puder tomar a palavra de Deus aí, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 28. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.
É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Vamos entender esse texto e vamos tentar fazer rápidas aplicações para compreender qual é a natureza da nossa missão e qual foi o propósito de Deus ao permitir que há 147 anos nos reuníssemos nesta cidade como igreja, corpo místico de Cristo Jesus. Paulo escreve esta epístola mais ou menos por volta do ano 62. A igreja de Colossos foi plantada por Paulo entre os anos 52 e 55, plantada indiretamente. Paulo estava numa temporada de 3 anos na cidade de Éfeso, e lá em Éfeso havia um jovem chamado Epáfras, e esse Epáfras ouviu a pregação do Evangelho. Ele ouviu essa pregação, ele converteu-se, e ele volta para a sua Colossos, e ali ele inicia uma igreja sob a supervisão e a influência do apóstolo Paulo. Mas Epáfras era de fato o obreiro daquele local. Passados os tempos, como toda a igreja, ela foi, digamos assim, cristalizando em seu derredor o seu jeito de ser, o seu estilo de vida. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Central de Itapira e a Igreja Presbiteriana Boa Esperança são 2 igrejas presbiterianas. As 2 comunidades fazem parte da mesmíssima denominação. Nós temos a mesma confissão de fé, temos os mesmos padrões confessionais, mas você não precisa nem colocar óculos, nem lupa, para perceber o abismo de diferença que existe entre as 2 igrejas. Cristo é o mesmo, a doutrina é a mesma, mas o modo como nós nos realizamos social, coletivamente, espiritualmente, é diferente, significativamente diferente. Por quê? Porque nós construímos uma tradição aqui e eles construíram uma identidade lá. Nós temos um jeito de ser aqui e eles têm um jeito de ser lá. Num primeiro momento, os 2 jeitos de ser não entram em rota de colisão, não tem nenhuma dificuldade, mas um atento estudioso das Escrituras seguramente achará aqui e lá elementos inapropriados para o Evangelho. Seguramente alguém que quisesse fazer uma observação criteriosa das nossas comunidades, aqui e lá, achará tradições, costumes, coisas que fazemos, visões que temos do mundo, da sociedade, mesmo da política, de qualquer outra coisa, que mereceriam sofrer uma ação das Escrituras para corrigir, purificar, emendar, mudar de rota e até abrir mão. Por quê? Porque nós, com o passar do tempo, assim como Colossenses, vamos sofrendo certas influências. E qual era a influência que os colossenses estavam sofrendo? Pelo menos 2 influências podem ser vistas. A primeira delas é a dos judaizantes. Os judeus que não haviam de todo aceitado o Evangelho, ou aceitou o Evangelho parcial, ou fez um casamento híbrido entre judaísmo e o Evangelho, esses estavam tentando enfiar goela abaixo dos colossenses, que para serem plenamente cristãos, eles precisariam de alguma maneira observar costumes litúrgicos e outros do judaísmo, de forma que se eles não aceitassem parte do que Moisés havia lhes dito, a parte que Cristo lhes oferecera não seria suficiente. E tinha um discurso muito bem encetado sobre isso. E a outra influência que os colossenses estavam recebendo eram dos grupos filósofos gregos que estavam ali em seu derredor, com a sua visão de mundo, com os seus valores e tudo mais, também dizendo que é possível um conhecimento e um acesso à vida e à felicidade apenas e tão somente pelo esforço da razão,
pelo emprego da inteligência, estribando-se no conhecimento recebido dos homens grandiosos do passado, com as suas falácias, com os seus sofismas, com seus argumentos. E Paulo então vai apresentar a suficiência e a exclusividade de Cristo para que alguém de fato seja salvo. Paulo vai dizer que, para além do judaísmo, acima de Moisés e muito superior à lei, para quem todas estas coisas apontavam, está Cristo, porque nele habita corporalmente, de modo pleno, a divindade. Também quer dizer que os tesouros de sabedoria escondidos em Cristo transcendem em superioridade e muito qualquer conhecimento filosófico, por mais sábio que seja um homem. Então Paulo está apresentando Cristo não só como ideal de vida, Cristo não só como o único Salvador, Cristo não só como o único caminho, mas está apresentando Cristo como a única realidade verdadeira. Como quem diz, fora de Cristo, tudo é ilusório. Fora de Cristo não existe realidade. Fora de Cristo o que existe é engano. Fora de Cristo o que existe são ídolos. Ou Cristo é exclusiva e unicamente nosso Senhor, e é o único por meio de quem adoramos, e é o único a quem adoramos, ou qualquer outra coisa que nós venhamos a celebrar nesta vida é ilusório, enganoso, passageiro. Mas ao mesmo tempo, se nós não conhecemos Cristo, se não conhecemos salvadoramente Cristo, se não conhecemos Cristo como aquele que nos tira desse mundo mal, se não conhecemos Cristo como conhecimento suficiente, bastantemente suficiente para nos dar vida e felicidade, qualquer outro conhecimento é caduco. Qualquer outro conhecimento não é válido. Ele tem a aparência de sabedoria, tem a aparência de sofisticação, tem a aparência, mas é tudo falácia. Nada se sustenta, é tudo sofisma, são palavras bonitas, bem encadeadas, mas destituídas de valor pleno. Só o conhecimento que se pode encontrar na pessoa excelsa e bendita de Jesus, só o conhecimento do Evangelho é que pode dar vida, descanso, paz e seguridade às nossas almas e ao nosso coração. Então, qual é a missão precípua da igreja? Falar de Cristo, anunciar Cristo, aplicar Cristo, lembrar os crentes a quem eles pertencem, a quem devem parecer, falar para o mundo que não há salvação, não há esperança, não há nenhum projeto que seja realmente consistente, onde Cristo não o encabece, onde Cristo não seja a sua substância, onde Cristo não lhe dá forma. Quando você olha para o mundo hoje, vivemos um tempo estranhíssimo. Não é só o tempo das polarizações, mas é o tempo dos messias. É um tempo de messianismos. Os homens estão atrás de líderes, de pessoas que possam lhes oferecer algum tipo de esperança, de vida, e acreditam em qualquer coisa. Eu confesso que, ouvindo certos crentes falar sobre política e políticos, e sobre o que está acontecendo no mundo agora, eu quase que tenho saudade do tempo em que os hereges, lá no tempo da patrística, acreditavam que Cristo tinha nascido de um cogumelo. Eu quase tenho saudade de um tempo em que eu olhava para as histórias antigas e que Cristo teria sido uma gota de chuva que desceu sobre uma terra virgem e que gravidou a terra, e desse pó da terra surgiu esse homem novo, exuberante. E essas ideias dos gnósticos e dos outros lá, dos primeiros séculos do cristianismo, elas chegam a ser ridículas, jocosas, mas não tanto quanto achar que um outro coigual, com o coração, às vezes, nem sempre tendo Cristo como seu Senhor, rodeado de pessoas que, em nome de Cristo, têm projetos pessoais absolutamente divergentes daqueles que Cristo tinha ao dar a sua vida, e põe nestas coisas a sua esperança.
E vivemos tempos assim, em que as pessoas estão erigindo messias, salvadores, senhores, com as ideias mais mirabolantes. Vivemos no tempo da lacração, não é isso? Está todo mundo lacrando por aí. E quem disse que nós apresentamos um Cristo para lacrar? Quem disse que o Evangelho é lacração? Apresentamos Cristo para salvar os homens, e apresentamos o Evangelho para dar vida e paz aos corações. Então eu gostaria que você tivesse o seu texto bíblico, que eu quero rapidamente ler, para falar qual é a nossa missão, em essência. Qual é a nossa missão? Em verdade, porque Cristo nos colocou aqui. Qual é o propósito original de Deus quando permite que pecadores redimidos se juntem num corpo sob a liderança de outros pecadores, para que leiam junto à Bíblia quais são as conclusões e os efeitos que se esperam, o que Deus quer que aconteçam à luz da pregação da palavra numa igreja concreta. Versículo 28: este Cristo nós anunciamos. Irmãos, temos muitas coisas a fazer, e muitas são as possibilidades para servir. Não nego isso. Há muitas frentes e muitas portas colocadas diante de nós, onde nós podemos e devemos nos engajar e nos envolver. E seguramente a graça comum de Deus quer que homens e mulheres em Cristo, bem preparados, ofereçam a sua contribuição para a sociedade. Mas estas portas e estas frentes, se elas não forem derivadas e ao mesmo tempo uma oportunidade para que Cristo seja anunciado, quer explicitamente, quer por um testemunho em seu nome e em sua autoridade, é ilusório o que nós fazemos, é inconsistente o que nós fazemos. Ouso dizer que é desnecessário o que nós fazemos, porque outros fariam melhores do que nós, até por não terem certos escrúpulos que nós temos pelo fato de conhecermos o Evangelho, e que muitas vezes nos impedem, inclusive, de entrar de corpo e alma em certas lutas. Vocês não tenham dúvidas, tem muitas pessoas sem Cristo, sem Evangelho por aí, competentíssimas, honestas, com projetos apreciáveis em suas mentes, verdadeiramente comprometidas com a justiça, pelo menos com a justiça desse mundo. Então não está entre as nossas prioridades qualquer outra coisa que não permita que nós anunciemos a Cristo, porque o papel precípio da igreja é anunciar Cristo. O Estado tem as suas competências e tem a sua missão. A escola tem as suas competências e tem a sua missão. A família tem as suas competências e tem a sua missão. E assim a academia e qualquer outra coisa instituída. Mas a igreja de Cristo, ainda que influencie todas as outras, ilumine todas as outras, auxilie todas as outras, e participe inclusive, sem querer governar, sem querer trazer para si a responsabilidade, sem exercer um poder humano, ganancioso e egoísta, ainda que ela influencie a todas, a sua missão é exclusivamente falar de Cristo. A sua missão é exclusivamente apresentar Cristo como Salvador, como Senhor, como Redentor. Por isso que nós anunciamos Cristo. Às vezes, sou cobrado por um ou outro membro da igreja por não fazer uma crítica tão veemente a certas questões políticas do nosso país ou de outra ordem. Eu sempre dou duas respostas. A primeira: não sou tão inteligente, não sou qualificado, não possuo as qualificações intelectuais e a formação acadêmica suficiente para emitir com tranquilidade as minhas opiniões. Sou um homem muito comum e limitado. Segundo, eu sou pastor. Eu não tenho tempo a perder, eu não posso subir neste púlpito aqui e me dar o luxo
de não falar escancaradamente de Cristo. Amem a Cristo, agarrem-se a Cristo, apeguem-se a Cristo, adorem a Cristo, vivam por Cristo, orem por Cristo, para que vocês, morrendo com Cristo, ressuscitem com Cristo. E se tiverem que ajudar a este mundo a ter mais luz pela justiça, pela equidade, das engrenagens políticas e sociais desse mundo, façam em nome de Jesus, não em nome de partidos, não em nome de ideologias, não em nome de propostas, mas em nome de Jesus, ainda que você precise legitimamente de certas plataformas. Mas o motivo é Cristo, o desejo é Cristo, a intenção é Cristo. Volto a dizer, irmãos e amados, não existe realidade, não existe consistência sem Cristo. Não existe verdade à parte de Cristo. Por isso, a nossa missão é anunciar Cristo. Depois Paulo fala, advertindo a todos e ensinando com toda sabedoria. Temos que ensinar os homens o que fazer com o Evangelho. Temos que ensinar os homens como aplicar o Evangelho de maneira concreta na vida. Isso demanda tempo, não é trabalho para pastores e pregadores de aluguel, nem de ocasião. Muito pelo contrário, é o trabalho sacrificado de uma vida inteira, como de Paulo, como de Epáfras, como dos apóstolos. Não é alguma coisa que pode acontecer na agenda da igreja há de tempos. Não é alguma coisa que nós fazemos assim, porque afinal de contas está no rol das coisas que precisamos fazer para justificar a nossa existência. Mas nós existimos exatamente para ensinar os homens o que pegar o Evangelho e aplicar no casamento, na educação dos filhos, em casa, na obediência aos pais, na escola, no trabalho, no mundo. Não como conceito abstrato, nem como receitinha para fazer as coisas darem certo, mas para que o fermento da verdade, o fermento da justiça, a partir de dentro das estruturas e instituições desse mundo, faça crescer essa mentalidade, essa justiça do reino de Deus, e para que haja santos e adoradores para o Pai. Lá em João 4, quando Jesus está conversando com a samaritana, Jesus diz que o Pai procura adoradores, não é isso? E que tipo de adoradores Ele procura? Os que adoram em espírito e em verdade. De certa maneira, quem é que recebeu de Deus a procuração para procurar esses adoradores? E para ensiná-los a viver uma vida agradável a Deus? Porque o adorador não é o que vem para o culto domingo à noite, que canta belos hinos, que eleva aos céus as suas orações. Essa é uma parte importante da nossa adoração. Mas o adorador é aquele que leva a glória de Deus a espargir sobre toda a criação. Lá nos mandatos cultural, social e espiritual do livro do Gênesis, vocês lembram? Deus mandou o homem crescer, multiplicar, encher a terra, cultivar e assim por diante. Aqueles mandatos todos são mandatos adorantes, adoradores. Aquilo é uma doxologia, aquilo é uma liturgia, porque nós agora em Cristo, conscientes que estamos, de que temos a imagem como semelhança com Deus, e porque em nossa face deve brilhar Cristo, a partir dessa realidade, nós devemos espalhar, fazer refletir, espargir, tocar toda a realidade humana com a glória de Deus. E esta glória de Deus transforma todas as coisas do seu estado caído e disfuncional para um estado de restauração e de verdadeira função, que é fazer com que toda a criação glorifique a Deus, o Criador. E nós, homens e mulheres,
o façamos também pela submissão, reconhecendo-o como Senhor. Por isso que nós ensinamos as pessoas ao que fazer com o Evangelho, como viver esse Evangelho, como aplicar essa palavra, como romper os limites e os entraves de uma religião formal, burocrática, exterior, uma palavrinha difícil de dizer, consuetudinal. Sabe o que significa isso? De costume. Sou pelo costume, vou pelo costume, estou porque estou acostumado a fazer, vou porque estou acostumado a ir. Eu preciso romper com isso na medida em que nós somos ensinados pelo Evangelho, e somos ensinados com sabedoria. Agora aqui, a fim de que apresentemos cada pessoa ou todo homem perfeito em Cristo. E aqui vem para nós encaminharmos para o fim. Por que Deus plantou esta igreja, essa mudinha frágil, dessa plantinha vulnerável, no solo ressequido deste mundo, na cidade de Itapira? Por que Deus, com o passar do tempo, vem permitindo que, apesar de todas as intempéries da vida, esta igreja, essa mudinha bem cultivada, cresceu, espalhou ramos, deu temporadas de mais frutos, sazonalmente menos frutos, mas ela foi preservada ao longo desses 147 anos? Por que Deus enviou a seu turno e a cada tempo vários e variados de diferentes jardineiros para cuidar? Porque o pastor é jardineiro, ele tem que estar presente na mudinha, ele tem que estar ali todos os dias, porque assim como o porco só cresce aos olhos do dono, as plantinhas só crescem aos olhos do jardineiro. Tem que estar ali para cuidar, tem que estar ali para tirar a erva daninha, não pode permitir que as lagartas tomem lugar. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Para que aqui, neste lugar, muitos homens e mulheres chegassem ao ápice da sua existência, aquilo que verdadeiramente dá sentido à sua vida, parecerem-se com Cristo Jesus, terem a vida conformada com Cristo Jesus, ter a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a prática da vida de Cristo, o engajamento de Cristo no amor e na obediência ao seu Pai. Porque afinal de contas, cristão não é um título, cristão é uma designação, cristão é uma conotação, conota ou indica quem nós somos. Quem nós somos? Outros Cristos, iguais a Cristo, identificados a Cristo, semelhante a Ele, no seu serviço, na sua humilhação, na sua submissão, mas um dia também semelhantes a Ele na sua glória. Mas desde agora, nesse tempo todo, estamos aqui para que daqui muitos homens e muitas mulheres dramatizassem, a palavra é essa, dramatizassem à luz e à vista de toda a sociedade Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa para vocês, parece uma loucura o que eu vou dizer, e é um pouco loucura. Eu nem sei se eu concordo exatamente com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Se um dia alguém perguntasse assim: mostra-nos Cristo, deveríamos nós dizer: quem me vê, vê a Cristo. Vocês se recordam quando alguém foi conversar com Jesus para mostrar o Pai? Ô Filipe, tanto tempo eu estou convosco e me perguntas, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Mais tarde Paulo vai dizer para Timóteo: sê tu modelo do rebanho, sede meu imitador, como eu sou
do Senhor. E é incrível como crentes psicológicos, crentes terapêuticos, crentes mimizentos, crente de meia pataca, se é que existe isso, vai dizer: nossa, que fardo pesado. Não é um fardo. Nossa, que peso nas nossas costas. Não é o peso. João diz: os mandamentos de Deus não são pesados. Configurar-se a Cristo é o máximo da nossa libertação. Ser parecido com Cristo é o máximo, é o ápice da leveza da vida. Ter a vida identificada com o Senhor Jesus é a alegria superna, indefectível, é graça puríssima. Não tem ninguém sobrecarregado por parecer com Cristo. Crisóstomo disse, lá no século V, que ninguém que está sob o jugo de Cristo tem real prejuízo, porque mesmo os mártires que sofreram em sua carne, nada perderam, porque abriram mão de uma condição transitória e fugidia, para receber aqueles bens superiores, que nada nem ninguém pode roubar. O martírio é lucro. Por isso que Paulo disse, estar com vocês é uma coisa boa, mas partir e estar com o Senhor é certamente o melhor. Ele até disse, talvez eu fique para ser útil para vocês. Martin Lloyd Jones, quando estava para morrer, ele teve um câncer que durou muito tempo. No final dos anos 60, foi diagnosticado um câncer. Ele abriu mão do pastorado dele depois de 30 anos à frente da Westminster Chapel, e ele passou os outros 20 anos, porque ele morreu em 1º de fevereiro de 81, ele passou os outros 20 anos nessa luta. Naquele tempo não existia os tratamentos que tinham. E a igreja empenhada, orando por ele, orando por ele, orando por ele, orando por ele, e ele lá na luta, orando por ele. Um dia, acho que todo mundo conhece essa história, está na biografia dele, a biografia autorizada de Ian Muir. Um dia, ele reuniu toda a família, e sabe o que ele disse para a família? Pelo amor de Deus, não orem mais por mim, não orem mais por mim, eu não quero mais que vocês orem, eu não vejo a hora de me encontrar com o Senhor Jesus, e vocês estão me atrapalhando nisso. A família ficou perplexa, mas sabia do jeito que o Lloyd Jones era exagerado para dizer as coisas, acataram, oraram para que Deus lhe desse descanso, afofasse o seu leito e minorasse as suas dores. Ele adormeceu naquele dia depois do almoço e foi encontrar-se com o Senhor da sua alma, a quem ele desejou e aspirou toda a sua vida. Esse homem atingiu o ápice da maturidade de um discípulo de Cristo. Esse homem compreendeu os ensinos do Evangelho, não só ensinou, mas ele tomou como seus e aplicou em sua vida, a ponto de desejar nada mais do que encontrar-se com o seu Senhor. Amados, que nós descobramos e tomemos consciência deste mês que nós estamos celebrando os 503 anos da Reforma Protestante. Qual é a nossa missão, o propósito de Deus para as nossas vidas, a razão por que estamos plantados aqui nesta cidade, o que Deus espera de nós, ou o que Ele deseja que nós façamos como prioridade em nossas vidas, sem abrir mão de todas as outras coisas justas, boas e honestas que temos para fazer, sem pôr a perder ou prejudicar qualquer outra coisa que seja de fato, de verdade, compatível com a noção de justiça e equidade próprios do reino dos céus. Contudo, saber que nada concorre, se rivaliza com o nosso dever irrenunciável e irredutível de anunciar Cristo, de ensinar Cristo, de propor Cristo, de levar Cristo para os corações, a fim de que sejam transformados em adoradores, servos úteis e obedientes para a glória de Deus. E que o Senhor, irmãos, muito nos abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite.
Obrigado pela inerrância da Tua palavra, pela verdade do Evangelho e pelo essencial da nossa fé. Rogamos-te que não nos falte a Tua ajuda e o Teu auxílio. Também te pedimos, Pai amado, que Tu nos acompanhes e nos assistas em todas as nossas necessidades. Que Tu te recordes, Pai querido, dos nossos irmãos e também dos nossos amigos que sofrem no corpo, que sofrem com doenças, com tratamentos duros muitas vezes, com incômodos de presenças de corpos estranhos em seus corpos. Rogamos-te, Deus, também, se porventura houver entre nós quem experimenta dias difíceis com desemprego ou com a diminuição da renda ou qualquer coisa parecida, que Tu dê, ó Deus, a estes, por Tua providência, um meio digno, seguro e suficiente para honrar os seus compromissos e a manutenção de suas vidas. Permanece, Senhor, conosco, com todos os nossos enfermos. Rogamos uma bênção para toda a classe política, nesse tempo, ó Deus, de campanha, para que Tu, ó Deus, dê aos homens que escolhem o poder de escolherem segundo a Tua justiça, com critérios, ó Deus, que sejam razoáveis, e ao mesmo tempo que dê aos eleitos aquela autoridade e aquele coração guiados por Ti, para que em todas as coisas busquem o bem do próximo e assim honrem, ainda que não tenham consciência disso, o Senhor que está nos céus, Senhor de todos e de tudo. Sê conosco, despede-nos debaixo da Tua bênção, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, irmãos e irmãs, desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém e amém.